Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, contador mais legal que eu conheço, Renato Maciel. Salve, salve, rataria, beleza? Cara, eu tava aqui pensando, hoje nós dois somos os caras legais, né? Pois é, somos dois caras. Somos os dois caras legais hoje. Verdade. Bom, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os outros episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem no nosso site, você pode enviar também pelo Twitter, no @ratos_cast. Você pode mandar uma mensagem também pelo e-mail no ratoscast@gmail.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Se você não conhece o Castbox ainda, não deixa de conferir. É um aplicativo prático, fácil. Você encontra mais de 240 mil podcasts lá, 16 mil rádios, olha só. Tudo gratuito. Você pode baixar o Castbox no site deles, que é o castbox.fm. Você pode baixar também pela App Store e pelo Google Play. Vale a pena dar uma conferida lá no Castbox. Com certeza, galera, esse aí é o aplicativo fundamental para quem gosta de escutar podcast e curtir uma boa música. Então, tá feita a dica do Ratos. Beleza, Renatão. Nosso tema de hoje é o filme Dois Caras Legais, The Nice Guys, do diretor Shane Black, estrelado por Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Matt Bomer e Kim Basinger. A produção custou $50 milhões e estreou em 7º lugar nas bilheterias brasileiras, arrecadando um pouco mais de R$1 milhão aqui no Brasil. Tem um faturamento total de 36 milhões, ainda não se pagou, né, Renatão? Infelizmente. Na sinopse do filme, na Los Angeles dos anos 70, uma dupla de detetives investiga o aparente suicídio de uma atriz pornô. Bom, é uma história com uma sinopse que parece um noir e tal, mas o filme não é bem exatamente o que a sinopse mostra, né? E a sinopse até não chama tanta atenção, né? Quem olhar assim, a gente falar isso, não chamaria a atenção das pessoas, eu acho. Pois é, pode achar até que já viu esse tipo de filme. É verdade. Como a gente sempre faz, né? Então nosso cast sobre esse filme vai ser dividido em duas partes. Primeira parte, não vamos dar nenhum spoiler sobre o filme. Vamos falar um pouco da trama, um pouco dos atores, mas sem entregar nada sobre o filme. E na segunda parte a gente vai falar, aí sim, detalhes mais específicos sobre a trama. Então se você não viu o filme ainda, vai ver o filme e depois volta. Por favor, gente, corre no cinema pra ver esse filme. Mas exatamente assim que eu queria começar o cast, Renatão. Queria saber quais eram as suas expectativas pro filme e qual foi a sua opinião do filme depois que você viu. A minha expectativa era bem alta. Na verdade, eu sou muito fã do trabalho do Shane Black como roteirista. Por mais que eu não tenha gostado do Homem de Ferro 3, tenho muito apreço pelo primeiro filme dele, o Kiss Kiss Bang Bang, né, que é Beijos e Tiros. Isso. Que fica até uma recomendação aqui, galera. Quem acha que Robert Downey Jr. é super legal e tal, antes do Iron Man, cara, Beijos e Tiros é incrível, ele tá ótimo no filme. Então eu gosto muito do estilo do Shane Black. Ele pega uma parada meio pulp, meio noir no Beijos e Tiros, foi legal porque ele adaptou pra uma coisa moderna. O texto dele é muito, muito dinâmico, é muito divertido, coisa que a gente já pode ver desde os primeiros filmes dele, né? Já do Máquina Mortífera, que esses diálogos rápidos e bem sarcásticos estão lá. Então é um cara que eu tava ansioso para ver o próximo trabalho dele. E o trailer me ganhou, assim, completamente. Desde que eu assisti o trailer eu fiquei, cara, isso parece ser muito divertido. O elenco é muito bom, eu gosto muito do Russell Crowe e do Ryan Gosling. Então juntou tudo, o filme tava no meu top 10 de expectativas do ano passado, desse ano. Foram atendidas, cara. Eu achei o filme divertido no ponto, gargalhei alto em diversos momentos do filme. A experiência que eu tive do filme foi aquela que eu tava aguardando mesmo. Muito bem. Eu tava com uma expectativa muito parecida com a sua na questão do trailer. Eu não tinha ouvido falar nesse projeto do Shane Black, apesar de achar ele também muito interessante como roteirista. Eu não tava muito ligado no que ele faria depois do Homem de Ferro, que ele filmou em 2013, né? Apesar de que ele já tá cheio de projeto, então eu acho que ele tava se dedicando a várias coisas, e eu fui descobrir o filme pelo trailer. Eu tava muito na expectativa do filme, mas quando o filme estreou lá nos Estados Unidos, ele estreou no começo do ano lá, né? Maio, mais ou menos. Só que ele saiu primeiro em Cannes. E eu li uma crítica de Cannes e tal, de alguns sites, e a maioria das críticas foram de regular pra fraco. Eu não sei, os americanos não acharam muita coisa, então eu baixei um pouco a minha expectativa, apesar de gostar muito do trailer. Os próprios americanos estavam com uma expectativa muito alta pra esse filme, porque é verdade. Todos eles ficaram assim, embasbacados com o trabalho dele no Beijos e Tiros. Muito a cara dele, né? E todo mundo tava curioso pra ver o que ele faria na estreia como diretor, ele foi muito bem. Só que eu acho que assim, o Homem de Ferro 3, eu acho que foi um balde d'água pra muita gente. Foi, mas aí que tá a parada. Eu tenho essa questão, porque, por exemplo, ele sempre foi um cara que se dedicou a escrever. Então,
as histórias sempre são dele, é uma coisa muito pessoal. É a assinatura dele ali na escrita. Quando ele foi dirigir o primeiro filme dele, ele dirigiu o primeiro filme que ele escreveu também. Então era um projeto muito pessoal. O segundo filme dele foi o Homem de Ferro 3, que ele só foi parar lá na Marvel por causa do lobby do Robert Downey Jr. Gostou muito de trabalhar com ele e queria levar ele pra lá. E como o Robert Downey Jr. é um dos caras que tá mandando hoje em dia no universo Marvel, né? Ele acabou conseguindo esse papel. Só que a Marvel, por mais que eu adore eles, a Marvel capa muito os seus diretores. É muito assim, olha só, é o nosso jeito, vai ser dessa maneira. Apesar de que você vê muita coisa do Shane Black no filme também, né? Não, a questão total, do filme se passar no Natal, o garotinho. Não, total. Né? O filme tem a cara dele, tem a linguagem dele. Mas mesmo assim, ele fica aquela coisa, porque não é o texto dele, não são as coisas dele, entendeu? Já nesse, era o trabalho dele, era o próximo trabalho mesmo dele. Eu tava vendo uma entrevista que o Shane Black disse que ele já tinha esse roteiro há bastante tempo e ele tava segurando pra fazer. Acho que não tava dando certo, não tava conseguindo rolar. Ia virar uma série, né? Ia virar uma deu série, certo. se não me engano, na HBO também não deu certo. Não era na HBO, era um canal aberto. Aí não deu certo. Aí eu sei que o nome dele voltou a ser vinculado com força, graças ao Homem de Ferro 3. Que faturou mais de 1 bilhão. Exatamente. Né? Apesar de não ser um bom filme, faturou bastante. Ele mesmo disse que o que ajudou foi o caixa que ele fez com o Homem de Ferro 3. Aí o Joe Silva, que é um parceiro dele das antigas, produtor de, acho que todos os filmes que vocês... Máquina Mortífera, todos. Todos os filmes que vocês gostam, galera, ele produziu. Aí ele disse que, na verdade, ele conseguiu o projeto lá e eles iam fazer o filme, ele não queria fazer o filme nos tempos atuais. Tava tendo um problema com isso, ele falou, vou botar pros anos 70. Aí começou a rolar o filme, ele falou que em 3 dias, depois que ele anunciou isso, e falou que em 3 dias ele conseguiu o Russell Crowe e o Ryan Gosling pra fazer o filme. Então foi tipo Homem de Ferro 3 que fez os dois caras legais estar no cinema hoje em dia. Então, mas eu fui com uma expectativa mais ou menos por causa das críticas, mas ao mesmo tempo, eu esperava bastante do filme, achei os trailers muito engraçados, e eu me diverti bastante também no filme, ri demais no filme, assim, de passar mal, de engasgar com a pipoca, realmente. Gostei. O filme é bem divertido e ele é repleto de cenas de ação, ele é bem violento, ele tem um personagem que eu não quero entregar aqui agora, que aparece no segundo ato, pro final do filme, é extremamente violento e extremamente interessante, cara. Eu queria ver mais daquele personagem. Então as cenas de ação dele são muito boas, até eu nem sabia que aquele ator, que é o Matt Bomer, acho que não tem problema a gente falar dele aqui, eu nem sabia que ele conseguiria fazer tão bem cenas de ação desse jeito, sabe? E eu acho que ele entrega na medida Shane Black, né? Não chega a ser um máquina mortífera, mas é um bom filme de ação e comédia. No quesito originalidade, vendo o filme, eu pensei assim, cara, o Beijo de Tiros é, pra mim, um filme noir, moderninho, né, dos anos 90. Certo. O Máquina Mortífera, ele é bem nos anos 80, apesar de ter sido feito o primeiro em 87, mas eu acho que ele tem muito ali a vibe dos anos 80. Você que é um cara que já falou bastante até dos Buddy Cops, o Shane Black é um especialista no Buddy Cop. O Shane Black é o rei do Buddy Cop. Esse filme é um Buddy Cop. Enfim, se isso der uma série, legal. Se não der, também legal. Eu fiz o filme e tal. Mas é isso que eu te pergunto. Vindo dele, você achou uma coisa original, assim? Eu acho que ele não é original porque ele parece com tudo que o Shane Black já fez. Tanto na parte que ele dirigiu, quanto na parte que ele escreveu. Até questões do Homem de Ferro 3 eu consigo pegar, né, nos Dois Caras Legais. A questão de toda a relação que ele coloca dos personagens com as crianças não são tratadas como meras crianças, né? São tratadas como adultos. Né? As crianças são parte da história, são parte de resoluções das histórias. E isso você já vê até no Beijo de Tiros. A gente vai ficar falando desse filme o cast inteiro porque é inevitável na filmografia do Shane Black. Você concorda comigo que é um filme original no cinema de hoje, da atualidade em Hollywood? Sem sombra de dúvida. Eu tinha até separado isso pra comentar, porque eu acho que no cinema que a gente vive hoje em dia, cara, que são sempre franquias e reboots e remakes e adaptações de N materiais, Os Dois Caras Legais é uma obra original que a gente recebe no cinema nesse sentido. É algo que a gente nunca viu, são personagens que a gente não conhece, é até uma parte divertida a ser explorada dos anos 70, então eu acho que nisso ele tem um acerto, sim. Pode ficar meio estranho pra quem tá ouvindo a gente dizer que o filme não é original, mas é original. Ele é original hoje no cinema. Você não encontra esse tipo de filme no cinema hoje em dia. Ele é original no cinema de hoje em dia. Mas como uma obra, ele não é original. Ele não é tanto. Você já viu, já deve ter visto muito esse filme nos anos 70 e 80. Bastante. É isso que a gente tá querendo dizer. Digamos assim, você já viu muito desse filme, só que você não vê mais esse tipo de filme hoje em dia no cinema. Pois é. E isso é uma das razões que eu acho que vale a pena você ver ele no cinema. Principalmente porque, assim, ele é uma história séria.
Assim, nos anos 70, dificilmente você fazia um filme mais infantil, né? Você fazia filmes adultos. Isso é uma das críticas que eu vi muito dos americanos, as críticas atuais, né, dos americanos, dizendo que o filme era muito violento, exatamente como você falou. Ele não sabe se ele é uma comédia, ou se ele é pra ser violento, ou se ele é... Cara, os anos 70 era assim, né? Você tinha comédia, você tinha coisas mais violentas, você tinha coisas mais pesadas, e era o mesmo filme. Cara, Blaxploitation era assim. Até nos anos 80, os filmes de criança nos anos 80 Rambo, eram Robocop. extremamente violentos. Pois Robocop virou desenho, Robocop era bonequinho. Rambo também. Também. E quantas pessoas morrem nesses filmes, entendeu? Se brincava muito com isso, né? E eu acho que se ele vai trazer um filme dos anos 70, ele quis trazer um pouco da vibe também do que era o cinema daquela época. É um sopro de originalidade, até pelo fato de que ele não repete muitos clichês, né, Renatão? Sim. Agora, entrando um pouco mais na trama, já que a gente tá nessa, uma das críticas também que eu li, uma das coisas que os críticos reclamaram também, eles disseram que a trama é muito complicada. Você concorda com isso? Não? Cara, é engraçado que eu pensei a mesma coisa quando eu tava terminando de ver o filme. Eu fiquei tentando bater a trama toda na minha cabeça, exatamente pro cast. Eu falei, caraca, a gente vai gravar o cast de Dois Caras Legais. Como é que eu vou explicar essa história? Você perguntaria pra mim qual é a trama. Como é que eu vou explicar a trama pra galera? Sabe? Por onde eu começo? Porque como um bom filme de detetives, nesse caso, né? Porque é aquela coisa no ar, de investigação e tudo mais que o filme aborda, tem reviravoltas o tempo inteiro. Certo. Como posso dizer? Ele é um cara que resolve situações, o Russell Crowe, porque ele não é... Ele é o tipo bouncer, né? Ele é tipo um bouncer. Pra quem não conhece, ele é tipo aquele cara que você tem um problema, você dá um dinheiro pra ele, que ele vai lá e vai resolver aquela situação, sabe? Isso. Do jeito dele, com violência, obviamente. Galera que viu Breaking Bad, ele é tipo o Mike. Isso. Então, dá pra entender bem como é que era o personagem dele. Então, eles são dois caras totalmente diferentes, como um bom buddy cop pad, e que acabam cruzando o caminho porque eles têm a mesma missão. Eles têm um objetivo em comum. Dali desenrolam mil coisas, eles vão descobrindo mil coisas, e você acaba um momento realmente se perdendo. Você acaba tendo personagens que você acha que vão ser mais importantes na história e acabam não sendo. Mas você não acha que ele não leva a trama tão a sério? Ele leva os personagens dele. Até por causa da maneira que ele descarta alguns personagens da história, são totalmente tipo assim, inesperadas. É tipo assim, eu prefiro fazer a piada do que contar a história. Exatamente. Né? Mas aí que tá, eu venho pensando nisso de uma maneira diferente. Por isso que eu acho que até que o filme é engraçado sem os personagens serem tão engraçados. Porque eles são personagens sérios, eles não são tipo comediantes, não são nada. Eles são atores sérios e personagens sérios, só que em situações extremas e absurdas, onde eles não estão até preparados para a situação. Exatamente. Então tudo ao redor acaba virando cômico pelo desespero deles, pela falta de saber o que fazer, entendeu? Você falou que repassou a história toda na sua cabeça. Você achou que ela faz muito sentido, não? Não. Eu achei assim, é uma grande piada com a época, porque os anos 70 era aquela época onde os jovens estavam completamente alucinados, né? Não sabiam ainda se queriam seguir a carreira do pai, ou se queriam ter uma vida, sabe, diferente, protestando contra a guerra, ser hippie, enfim. Não, até aquela cena que eles vão no protesto é hilária, né, cara? Não, então, pois é. Mas assim, foi uma época de transformação muito forte nos Estados Unidos, né? No mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos, inclusive no cinema, né? Ele traz isso um pouco pro roteiro. O roteiro, ele é absurdamente alucinado e excessivo. Tanto nas cores, quanto nas situações, assim como você falou, entendeu? Mas as cores é parte da estética dos anos 70. Claro. Então, mas assim como o visual do filme, e os personagens, apesar de ser sérios, eles são extremos. São todos extremos e postos em situações extremas. Pois é, e nem um pouco clichê, eu achei, sinceramente. Porque quando eu achava que eu sabia o que ia acontecer, às vezes aquilo, não, como você falou, não era tão importante, ou não levava a nada, ou a cena terminava de um outro jeito. Não, tem uma cena que eu achei, cara, excelente, eu ria com essa cena. É quando eles vão pro hotel essa cena pra resolver uma situação e você imagina que vai ser uma parada. Quando chega lá... Essa cena, aliás, tá no trailer. Desconstrói a cena inteira, cara. E é incrível. É verdade. Bom, isso eu acho que é até onde a gente pode falar da trama, Renatão. Senão a gente avançar um pouquinho, mas olha só, estragar a experiência. Na parte do spoiler, eu fiz um resumão da trama. Legal. Eu fiz um resumão e eu quero que você me diga se é isso mesmo. Eu tô até tentando segurar alguma coisa pra não dar informação demais, cara. Até pra você ver se é esse absurdo mesmo que eu entendi. Mas vamos lá,
eu queria que você falasse um pouco, você falou que gosta muito dele, eu também sou muito fã dele, apesar de que ultimamente ele tem oscilado um pouco. Russell Crowe, o que você pode falar pra gente dele neste filme? Cara, a gente viu um lado do Russell Crowe que a gente não tá acostumado a ver, né? Normalmente ele é um cara que na ação, ele vai ser sempre o badass, né? Ele é o cara que vai resolver. Se botar ele num filme policial, ele vai ser o... Tough guy, né? Aquele brutamonte. E no filme ele não deixa de ser o tough guy, né? Ele é o músculo do Ele grupo. brinca um pouco com isso. Né? Exatamente. E até é engraçado isso, né? Porque quando você conhece o personagem dele, você tem uma ideia do personagem dele. E quando ele bate a parceria com o personagem de Ryan Gosling, ele dá uma desconstruída, sabe? Tu vê que ele não é... Ele pode ser um durão, mas ele é um durão para aquelas situações mais corriqueiras que ele enfrenta, sabe? Uhum. Quando chega uma galera grande de verdade, ele fica meio... Pô, peraí. Eu acho legal ver o Russell Crowe nessa situação. Eu acho que ele lidou muito bem com as cenas de comédia, ele tirou assim de letra, e a química deles dois é incrível, os dois trabalham muito bem juntos. Eu fiquei muito surpreso com a química dos dois, mas eu acho que no caso do Russell Crowe especificamente, ele começa o filme muito Russell Crowe, como você falou, né? Muito LA Confidential. Ele tá muito aquele personagem dele, né? O Bud, do LA Confidential. Na verdade, parece até uma continuação daquele papel. Como se ele se encerrasse a carreira na polícia, ele viraria tipo esse personagem, né? Só que ao longo do filme você vai vendo que ele tem muito mais camadas. Ele não é só aquela parede, aquele tough guy, né? Como você falou. Até a relação dele com a Holly, que é a filha do personagem do Ryan Gosling, mostra mais esse lado dele, né, cara? O que eu acho legal também nesse filme é que, por mais que ele mostre muito o coração dele, mais até do que o personagem do que o Ryan Gosling, né, a parte sentimental, mas em momento nenhum ele questiona a garotinha fazer parte daquela zona toda das investigações e tal. Não, nem um pouco. Ele não questiona, ele não fala, você não devia estar no colégio, você não devia estar em casa. Não, até isso eu acho que o roteiro foge um pouco, né, do clichê. Sim, porque normalmente estariam tentando descartar a personagem, e com piadas até banais, de tipo, por que você tá aqui, você não devia estar estudando, ou algo do tipo. Não, simplesmente é porque o legal do Shane Black é isso, ele não trata as crianças como crianças, sabe? Elas são adultos. No caso do Ryan Gosling, eu fiquei muito surpreso com ele nesse filme pelo seguinte, você falou que o filme não tem nenhum comediante, isso também foi uma das coisas que eu li da crítica americana, dizendo que o filme funcionaria melhor se fosse um Ed Murphy, sabe? Não. Se tiver, não exatamente hoje em dia o Ed Murphy, mas... Não o Ed Murphy, eu tô falando não um comediante. Eu também acho que não. Pra mim, a grande surpresa do filme foi o Ryan Gosling. Porque eu lembro que quando eu comecei a ver os filmes com o Ryan Gosling, né, quando ele era muito novo ainda, eu até revi agora A Passagem, que é o filme que ele fez com o Mark Foster. Ele é um dos principais. Ele faz mais ou menos o que ele fez no Drive. É um papel que tem poucas falas, ele tem muita aquela expressividade. Ele sempre foi um ator muito expressivo, né? Eu fiquei impressionado nesse filme como ele trabalha bem a comédia corporal dele. A cena do banheiro que tá no trailer é espetacular. Não tô entregando nada, até porque isso não acrescenta muito ao filme, mas a maneira que ele tenta segurar a porta, a arma e a revista pra tapar as partes baixas dele, né? É espetacular. Eu, na parte dos spoilers, eu até queria citar outras cenas dele que eu acho, assim, absolutamente brilhantes. Eu também tenho uma cena dele que eu quero falar na parte de spoiler que é incrível. Pois ele rouba a cena. Tem várias cenas de diálogo onde o Russell Crowe tá claramente levando aquilo a sério e ele não consegue. Dos dois personagens, eu achei o dele mais rico, principalmente pelo fato de que ele tá sempre fazendo alguma coisa corporal. E o filme usa isso muito bem também, né? Até quando é uma coisa lá no fundo, sabe? Tipo, a cena tá rolando aqui e ele tá lá no fundo fazendo outra coisa. Cara, os gritinhos dele, sabe? São espetaculares. Os gritinhos dele são incríveis. Eu tenho um fraco pra rir de homens gritando igual uma menininha. Eu não sei porquê, acontece, a gente tem coisa como a gente cai no chão. Eu tenho com pessoas rindo... Pessoas não, né? Homens rindo igual uma menininha. Eles são sempre gargalho com esse negócio. E o filme tem várias cenas dessa, mas assim, é tão daquele personagem, sabe? É tão do estilo dele e é tão bom. Eu acompanho o trabalho do Ryan Gosling há muito tempo. Eu acho que ele é um ator, assim, que fez grandes escolhas na carreira dele. Ele podia ser um cara que caminhasse por um caminho totalmente diferente, sabe? Sim. Eu gosto muito dele desde um filme chamado Duelo de Titãs. Sim. Que ele fala muito pouco também nesse filme. Muito pouco. Foi um dos primeiros papéis dele, assim, de destaque. Eu lembrei dele no Half Nelson. O Half Nelson, se não me engano, foi a primeira indicação dele ao Oscar. Que ele também fala muito pouco. Mas tá excelente. Foi aí que ele começou a parada dele. Porque ele fez o Diário da Paixão. E dali ele podia ter seguido para aquela carreira, cara. Sim. Filmes de romance, comédias românticas, coisas pra essa levada. Mas não, ele fez Half Nelson, ele fez Um Crime de Mestre, ele fez Uma Garota Ideal, que é um filme muito totalmente legal. esquecido dele, que você vê muito lado de comédia dele. E que você também vê ele novamente falando pouco.
Pouco, é um personagem totalmente introspectivo, tal. É um filme muito esquisito. Ele casa, ele, né? Ele de uma certa casa forma. com uma boneca inflável. Uma boneca inflável, é. Mas é muito interessante, a atuação dele é muito interessante. O filme é muito bom. O Drive, que é incrível. Tem um filme dele chamado O Lugar Onde Tudo Termina. Sim. O filme é incrível, cara. A atuação dele também, como sempre, introspectiva. Ele não tá o filme inteiro e ele rouba as cenas que ele tá. E você concorda comigo que ele tá completamente diferente nesse filme? Ele Totalmente, não cala a boca. Porque ele... É exatamente isso. Ele não cala a boca. Ele entrega diálogos com humor, assim, muito bem. As sacadas que ele tem são maravilhosas. Esse aí é texto do Shane Black, que é, como sempre, afiado. Parte de comédia corporal, como você mesmo disse, ele tá se entregando totalmente ao personagem. Sim. Ele realmente é o mais engraçado dos dois. E muitas das situações cômicas do filme acontecem por causa do personagem dele. E eu acho que funciona exatamente porque você não espera isso dele, né? Você pega um ator que, como a gente falou, é muito sério. Ele já tem essa persona que segue muito ele, né? É o Drive. Pega o Drive. Acho que o filme que as pessoas mais viram do Ryan Gosling deve ter sido o Drive. Ou o Diário da Paixão. Ele tá sempre muito sério no filme. Uhum. Então, você vê ele nessa situação. Eu, em determinado momento, eu esqueci que era o Ryan Gosling, eu confesso, assim. Porque eu só ficava esperando, assim, tipo, o que ele vai falar agora? Mas é o que eu falei, eu acho que um comediante não funciona exatamente por isso. São dois atores sérios, fazendo personagens sérios, colocados em situações extremas, situações de humor. Uhum. Então, se você colocar um comediante ali, um comediante vai agir como se estivesse agindo numa situação típica do humor. Exato. Sabe? Um comediante numa situação cômica, você já sabe o que esperar. Um ator sério numa situação cômica, sempre é uma surpresa que vai ver. Exatamente. Eu só queria deixar pro nosso público, né, o Russell Crowe, o próximo projeto do Russell Crowe é A Múmia, onde ele vai viver o Dr. Jekyll. Os próximos 2 projetos do Ryan Gosling, La La Land, que é um dos nossos diretores favoritos, né, Renato? Tô muito ansioso pra Damien Chazelle, do Whiplash. E o outro projeto é o Blade Runner 2, do Denis Villeneuve. Mais ansioso impossível, cara, porque os dois projetos... Ele vai trabalhar com 2 diretores que eu sou, tipo, louco, são caras, assim, que eu tô querendo ver tudo que eles forem lançar, sabe? Já tô lá pra assistir. Queria que você falasse um pouco também, Renatão, dos outros atores, né? Dos demais personagens do filme. Eles 2 são os principais. A gente falou um pouco da Angourie Rice, que faz a filha do Ryan Gosling no filme. Ela quase rouba o filme pra ela, né? Uma personagem muito interessante, muito engraçada também. Queria que você falasse um pouco dos outros personagens, quais que chamaram mais atenção. Pra mim, sem sombra de dúvidas, foi a Angourie Rice, a personagem que faz a Holly, né, a filha do Ryan Gosling no filme. Você disse que o Ryan Gosling foi a grande surpresa pra você. Pra mim, essa menina foi a grande surpresa, cara. Não conhecia ela como atriz, eu acho que é o primeiro grande papel dela. Graças a esse filme, ela tá no elenco agora do novo Homem-Aranha da Marvel. Ela já tá colhendo os frutos. Como ela entrega bem os diálogos, como ela atua no mesmo nível dos dois, sabe? Ela faz muito bem o papel dela. As situações cômicas dela são excelentes. Eu também acho. Eu queria falar um pouco do Matt Bomer, né? Que ele tá só 15 minutos no filme, você falou dele, né? Que ele faz um dos vilões do filme. Isso. E ele tem muito pouco diálogo também, mas ele passa um medo, uma seriedade muito grande no filme, interessante. Ele é um bom ator. Quem viu ele no Normal Heart, que aqui eu não lembro o nome, é um filme da HBO, se eu não me engano, né? Isso. Espetacular, ele tá muito bem, é um bom ator. Ele tinha que ser o Superman, ele é a cara do Superman. Ele é a cara do Superman. Ele é o protagonista da série White Collar. Se alguém aqui já viu a série, viu no Netflix, ele é o protagonista da série. Ele fez Magic Mike também. Kim Basinger, eu fiquei surpreso de vê-la no filme, quer dizer... Cara, eu também, eu não sabia que ela tava no filme. Ela tá com uma cara meio estranha, né? Acho que botou um botox ali feio. Botou, tá velho, né? Continua inteira, graças ao botox, mas achei interessante essa dupla que ela faz com o Russell Crowe, já que os dois fizeram Los Angeles Cidade Proibida, que é um filme que eu gosto. Achei interessante vê-los de novo dividindo a mesma cena. Renatão, a gente falou um pouco do Shane Black, queria falar também, assim, dele nesse filme. A gente falou bastante dele no Beijo de Tiro no Homem de Ferro. O que você acha que o Shane Black trouxe pra gente como diretor nesse filme? Eu acho que ele trouxe mais do Shane Black. Aham. É porque ele é um diretor com uma assinatura muito, muito forte. O roteiro dele é sempre mais forte que a direção dele. Né? Ele escreve melhor do que ele dirige, mas eu não acho que ele dirige mal, não. Eu gosto muito eu também. Da direção dele. Eu acho que ele é um cara bem seguro, ele não arrisca tanto. Visualmente o filme é muito bonito. Sim, a questão toda da estética dos anos 70 tá muito bem colocada lá. Até a questão de arte, figurino, a maneira deles andarem, se posicionarem. Ele é um cara que leu muito, né, sobre essa década, ele se inspira muito nisso, né. Ele faz uns planos longos, assim, de cima, né? Você vê, tem um momento que os personagens estão dirigindo um carro, subindo uma montanha
pra ir pra uma festa, e a câmera começa no carro e vai andando um pouco e chega na festa já. Então, assim, são uns planos até diferentes. Eu digo até a maneira como ele filma muito a profundidade. Eu sei que muitas coisas foram feitas em computação gráfica, eu fiquei sabendo, né? As externas. O filme tem muitas externas, que eu acho muito legal, quando você faz um filme de época, cheio de externas. Cara, você me surpreendeu. Eu não sabia que tinha muito efeito de computação ali. Pois é, porque é muito bem feito. Não parece, cara. O que explica esses 50 milhões de dólares que o filme custou também, né? Acho que a figuração funciona muito bem nesse filme, os carros. Tem uma cena que é muito simples, não acrescenta muito ao filme, mas você vê um engarrafamento. E eu fiquei reparando isso, né? Os carros são da época, tem pessoas andando lá no longe e tal. Com a figuração o cabelo é muito boa. Da barba da época, com tudo. Pois é. As casas são muito... Então, assim, eu acho que teve um cuidado muito especial também, não só na parte do roteiro, mas na parte de direção. Com certeza. Bom, o próximo projeto do Shane Black, ele tem 2 projetos, né? O The Predator, que é o reboot, que vai sair em 2018. O Predador, o Shane Black, ele não escreveu, mas ele é um dos atores. É o primeiro a morrer no filme, se eu não me engano. Quer dizer, o primeiro soldado a morrer, porque morre muita gente antes dele, mas enfim. Se você viu o Predador, você vai lembrar. Ele é aquele magrinho do óculos, que conta piada o tempo todo. É o Shane Black, ator. Depois ele acabou se destacando mais como roteirista na série do Máquina Mortífera. E agora ele vai voltar como diretor e roteirista em 2018. Cara, isso vai ser incrível. E ele tem o Doc Savage, que é uma adaptação. É um quadrinho pulp da década de 30. Doc Savage vai ser estrelado pelo The Rock, Dwayne Johnson. Vai ser estrelado pelo The Rock, mas não tem data ainda de estreia. Não, deve vir lá pra 2018, 2017. Mais algum detalhe que você queria falar antes da gente pular pros spoilers? Acho que não, vamos desvendar essa trama maluca agora nos spoilers. Muito bem, então spoilers para 2 caras legais a partir de agora. Fiz um resumão aqui da trama pra gente poder debater, porque essa trama, como a gente tava falando, não é que não é complexa, ela é cheia de detalhes que são absurdos demais pra você acompanhar. Então, olha só, eu vou descrever a trama e você vai falando em cima se é isso mesmo ou se não é, tá? Uhum. Então vamos lá. Maneira que eu entendi o filme, tá? A filha de uma executiva do Departamento de Justiça, ela decide fazer um filme pornô. Não é pornô. Não é pornô. Tá. Vamos dizer que seja pornô, onde nas palavras do personagem do Ryan Gosling, né? The plot is the point. Né? Ou seja, a trama é que é importante. Por quê? Por que ela tá fazendo esse filme pornô? Porque ali ela quer entregar um esquema de corrupção que vai favorecer a indústria automotiva, que eu pesquisei na época. A indústria automotiva americana era formada por uma tríade, que era a Ford, a GM e a Chrysler. E aí, o que é esse esquema? Eles estão sob investigação. Essa ideia já é genial. Olha isso, pois é. Eu tô quase escrevendo um roteiro sobre a Lava Jato, levando na Brasileirinhas. Então. Pra gente fazer um filme maneiro. Que pegar ela vai denunciar todo mundo. Pois é, e é bem atual, né? Porque assim, a filha dessa mulher, ela é de um grupo que protesta por um ar mais limpo. E essas empresas, elas estão sob investigação porque elas não estão usando um conversor que faz os carros serem menos poluentes. Só que essa mulher do Departamento de Justiça, ela vai favorecer, ela vai perder o caso de propósito, né? Esse caso que está sendo investigado, ela vai perder de propósito para que essas empresas não gastem milhões com esse conversor, que seria, enfim, elas teriam que perder. Até aí, beleza. Até aí, beleza. Só que... Tranquilo. Agora vem. Olha o absurdo que é isso. Você faz um filme pornô para expor uma ideia porque você acha que o filme vai ter muito acesso na mídia. Porque na década de 70, as pessoas viam filme pornô no cinema. Porque também, na verdade, ela exibiu o filme no lançamento dos carros. Que já é um absurdo, porque o clímax do filme é aí que eu ia chegar. O clímax do filme acontece durante uma feira de automóveis. Exato. E o plano dela é fazer esse filme e expor o filme no telão de uma feira de automóveis. Sendo que a qualquer momento alguém poderia ir lá e apertar o pause ou o stop do filme. Mas eu errei alguma coisa ou é isso mesmo, Renato? Não, exatamente isso. Como ele chega aí é que é complicado, né? Exatamente. As voltas que dá e os personagens que entram no meio dessa história, aí é que acaba misturando tudo. Aí entra a atriz pornô, entra o namorado. Os assassinos, né? Os assassinos. Os capangas, né? A velhinha. O produtor do filme pornô. O produtor, o menino da projeção. Agora olha só, reparando tudo isso, né, tentando reconstruir a história na minha cabeça, eu tava pensando o seguinte: você reparou como os dois, né, o personagem do Russell Crowe e do Ryan Gosling, como eles são incompetentes até o terceiro ato do filme? Totalmente, a própria filha do Ryan Gosling fala isso, que ele é o pior detetive do mundo. Só que ela fala isso meio que provocando ele, porque ela sabe que ela fazendo isso, ele vai ter uma ideia brilhante, é o que acontece em seguida. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu tava vendo o filme, eu tava até reparando isso um pouco. Se eles não participaram
participassem disso, se eles não começassem a investigar o acidente que matou a atriz pornô, né? Nada do filme ia mudar. Eles não protegem ninguém no filme. Eles descobrem as coisas sem querer, né? Muitas vezes eles descobrem por causa da ajuda da filha do Ryan Gosling. A maioria das vezes é por causa dela. Pois é, quando eles matam um capanga, que seria tipo, agora eles fizeram uma coisa, né? Mataram um vilão. A organização acaba mandando um cara muito pior atrás deles. Verdade. Entendeu? Eles confiam nas pessoas erradas. Seguidamente, eles têm ambas as casas destruídas, que eu acho que também é uma assinatura do Shane Black. Eles perdem a pessoa que eles estão procurando no filme. A menina que eles morre. estão procurando, né? Pois é. Eles não trocam tiro com ninguém, eles não são corajosos. Cara, essa parte também eu acho incrível, né? Porque a maneira que ele elimina personagens é... Bum. O filme quebrou o ato ali, porque o Blueface, que parecia ser tipo o vilão do filme, ele morre do nada. Aquela cena dele ser atropelado, tipo, cara, eles descartaram um cara assim, sem você esperar. Apesar de que o Russell Crowe jura ele, né, de morte, mais ou menos. Não, mas mesmo assim, né? Só por causa do peixe, aliás. Você não esperava olha o absurdo da coisa. Não, mas o carro, você não esperava que o carro atropelasse ele. Não. Que levou até a morte dele foi aquele carro, você não esperava aquilo. Pois é, então, os dois, eles só viram importante, na verdade, no terceiro ato, como eu falei, quando eles finalmente colocam a mão no filme, no clímax do filme, durante a feira. Ali eles realmente mudam a questão toda do filme, porque eles conseguem provar do envolvimento da Kim Basinger, né, da filha da Kim Basinger com a indústria automotora. Mas mesmo assim é uma coisa bem absurda. Eles não mudam muitas coisas no filme, né? Eles não mudam nada, né? Quando termina o filme, aquele encontro da Kim Basinger com eles mostra que ela fala, olha, nada vai mudar. A galera envolvida por trás disso é muito mais poderosa do que vocês dois, então tem muito dinheiro envolvido, é gente muito grande. Não vai dar em nada. No encontro deles dois no bar, no finalzinho do filme, que o Russell Crowe fala pra ele, olha, realmente, eles foram liberados, não deu em nada, tudo mais. E acabou. Tudo que eles fizeram ali não foi pra nada. Pra nada, porque a menina que eles tinham que salvar, eles tinham que achar, morreu, e o caso que eles estavam tentando resolver e defender, todo não mundo deu nada. Cara, tem uma cena quando eles estão no clímax do filme, eles estão lá na festa de lançamento do carro. O personagem Ryan Gosling pega o filme e ele começa a fugir com o filme. Sim. Essa cena é uma que eu queria comentar antes da questão do humor físico dele. Cara, o personagem dele vai caindo, aquela cena que ele cai do alto do Sim, terraço, do prédio. Ele cai na piscina e o capanga cai no chão. Que é o Keith David, Dali ele cai e ele fica escondido atrás do carro. Toda aquela sequência é muito boa. Que ele fica escondido atrás do carro, trocando tiro, e o carro vai rodando. Quando ele vê, ele tá na frente do cara. Aí ele sai correndo, ele pega o filme e ele começa a cair de telhado, ser atropelado por carro. Porque ele acha que ele é imortal, né? Aquela cena é incrível, cara. É muito engraçado. E naquela hora que o filme cai perto do carro pegando fogo. Eu juro que eu achei que o filme ia pegar fogo. Então eu falar, caralho, realmente, tudo que você quer no filme, todos os objetivos deles são descartados do mais absoluto nada. Porque parece que o filme não se preocupa com isso, sabe? É que a ideia do Shane Black, eu acho, isso pode até ter passado na cabeça dele, mas eu acho que a ideia dele era mostrar assim, não, eles provam, mostram a prova, e mesmo assim, o sistema judiciário americano é tão ruim, é tão corrupto, que mesmo assim ele libera os envolvidos, né? Talvez também seja até uma parada que o caso serviu mais até pra ser uma prova pros dois que eles conseguem realizar aquilo, sabe? O personagem do Russell Crowe, ele teve pela primeira vez o envolvimento dele como um detetive particular, que era uma coisa que ele já sonhava, que ele já pensava se ele conseguiria fazer. O personagem do Ryan Gosling conseguiu, de fato, resolver um caso. Ele já vinha enrolando com diversos casos, pegava casos fáceis só pra ganhar dinheiro, ficava enrolando os clientes dele. Então talvez a questão fosse até mesmo entre eles resolverem o caso. Então, eu não sei se isso passa tanto pela cabeça do Shane Black na hora de construir a história. Talvez sim, porque ele já até conversou sobre o fato de fazer uma sequência, que ele até pensa em fazer uma sequência. Pois é, eu acho que dependeria muito da bilheteria do filme. Eu não quero dizer que não vai ter uma sequência. Abastando o orçamento, cara, eu acho que não teria por que não fazer. Os personagens, os atores gostaram de fazer o filme, gostaram de fazer o personagem. Então... Eu tenho pra mim que esse filme vai ser um sucesso muito grande agora. Porque agora que o filme tá saindo dos Estados Unidos pra ser lançado no mundo. Assim como Basic Tiros não foi um sucesso enquanto tava nos cinemas.
Sim. Até que no Brasil o filme passou direto. Pô, era um elenco com o Robert Downey Jr. voltando, Val Kilmer. Então ele acabou virando burburinho em questão de lançamento para DVD. Pois é. Talvez os dois caras legais. E o tempo, né? O tempo também deixou o filme muito cult. Exato. Agora, voltando um pouco nessa questão do Ryan Gosling, eu também falei que eu tinha umas cenas que eu vou descrever em poucas palavras e vocês vão lembrar dessa cena. E com certeza vão rir novamente dessa cena só de lembrar. A cena do banheiro, como eu falei, dele tentando fazer 3 coisas ao mesmo tempo. O sonho no carro, enquanto ele dirige. O interrogatório da Amelia, onde o Russell Crowe tá levando tudo a sério e ele não consegue levar nada a sério, né? Ele tá completamente sarcástico, assim. A cena do Richard Nixon na piscina. As expressões que ele faz no banco do carona, quando a filha dele tá dirigindo. Cara, as sacadas dele quando ele cai na piscina e o Russell Crowe pergunta: o que você tá fazendo na piscina? Ele, eu fui interrogar as sereias. Essa cena também. A cena que ele escreve pornô é ruim. Quando a Kim Basinger tá falando que ela investigava o filme pornô. Uhum. A melhor parte, a frase que ele fala. Sabe quem seguia ordens também? Hitler. Aí ele começa a imitar Hitler no final. Porque ele e ele não tá errado, porque de uma certa forma Hitler, você ri, porque ele é um idiota, cara. Tem uma cena que eu ri muito, que é aquela hora que ele tá na festa, né, no final. Aí o barman oferece um drink pra ele não, aí o cara, é de graça. Aí ele senta lá ele só olha. Aí quando o cara chama ele, com aquela questão, se vire, que eu estou com a sua filha com uma arma na espinha dela, aí ele vira, gritando, tipo, bêbado, sabe? Então, assim, eu ia falar todas as cenas dele na festa. Todas, absolutamente todas. Principalmente a cena que ele paquera a cowgirl, né? Uhum. E é a cena que ele acha o corpo do produtor, que é absolutamente brilhante. O cinema onde eu tava... Quer gritar e não consegue, né? A cena inteira é muito bem construída, né? A maneira que ele acende o cigarro e você vê o corpo lá atrás, e aí apaga e você não vê, e você vê. A maneira que ele quer gritar, isso é muito a comédia dos anos 70, ou sabe? Tipo, Jerry Lewis. É como eu falei, as melhores cenas do filme tem o Ryan Gosling, ele rouba pra mim o show, as cenas do Russell Crowe, mas ele, obviamente, precisa de um cara mais sério, né, pra poder fazer isso. E, enfim, eu passei mal nessas cenas todas que eu falei, eu passei mal de rir. Uma outra coisa também interessante dele, o fato dele ser alcoólatra e o Russell Crowe ter parado de beber, né? Não, e no final, quando o Russell Crowe volta a beber, eu só fico pensando, caraca, se tiver uma sequência, os dois vão estar sem limites. Exatamente. Eu queria também te perguntar uma coisa, Renatão. Isso também é uma coisa muito comum nos filmes do Shane Black. Você reparou como a contagem de corpos nesse filme é bem alta? O IMDb fez a contagem de corpos. Foram 20 mortos nesse filme. Eu achei até que parecia até mais. Eu também achei que parecia mais, cara. Mas assim, eu fiquei impressionado. Isso é uma coisa, não sei se te chamou muita atenção. A quantidade de pessoas baleadas por acidente nesse filme. Teve uma cena que rola um tiroteio breve e na verdade ele acerta a vizinha. Sim, mostra sim. Até a vizinha caindo. E isso lá nos Estados Unidos meio que dividiu, né? Porque algumas pessoas acharam engraçado, outras pessoas acharam que é uma questão muito séria você abordar isso num filme e não abordar, enfim, porque o filme mostra, mas não aborda a questão, né? O filme aborda com um tom de humor, né, cara? E é um filme que não se leva a sério no questão das situações, sabe? Uhum. É um filme sério, mas ele coloca situações, assim, absurdas. Então, não é pra você levar a sério aquilo que tá acontecendo, sabe? Pela maneira que é elevada as situações, sabe? Eu ri. Algumas eu achei engraçado, mas a maioria eu não achei que ele botou ali pra você rir, exatamente. É que o filme é meio bizarro mesmo, como eu falei lá no início. Ele botou como consequência dos atos. É igual a velha parada que é difícil até um cinema abordar isso. Quando você dá um tiro pro alto, tipo um tiro de atenção, sabe? Aham. Parado, pro tiro pro alto. Cara, a bala não vai pro espaço. A bala não evapora. Ela cai. A bala vai cair. E ela vai acertar alguém. Mas como eu falei, o filme tem várias bizarrices. Essa não é nem a maior bizarrice, por exemplo. Você vê uma menina, como você falou, né? Tratada como adulta, mas uma menina dirigindo, apontando arma pra um adulto. Ela dirigiu pra ele, é muito bom, né? É muito bom. E assim, é tratado como a coisa mais normal do mundo. Você vê uma menina sendo atirada pra uma porta de vidro. Você vê um menino oferecendo pra mostrar o pênis pra dois adultos. Aquela cena, né, cara? Eu tenho um pênis grande, eu posso mostrar pra cara, tipo, isso é o Shane Black. Ele é bizarro mesmo. Essa é só uma das maiores bizarrices que tem no filme, entendeu? A questão toda de, assim, as mulheres do filme, as figurantes do filme, são lindas. Só tem mulher bonita nesse filme. Cara, o próprio plot do filme é bizarro. A questão dela resolver a situação ambiental com um filme pornô, uma mensagem. Pois é, exatamente. Uma mensagem ambiental num filme pornô. Ô, Renatão, queria saber de você o seguinte, sua nota e por quê?
Então, eu dou nota 8. Eu achei o roteiro dele, como sempre, excelente, redondo, afiado. Eu gosto muito da direção dele, ele sabe onde leva o filme, porque ele tem um controle muito, muito pessoal até da história. Então ele sabe guiar muito bem, ele sabe guiar bem os personagens. Os dois estão muito bem dirigidos, o elenco todo está ótimo, trabalha muito bem com o roteiro. Os protagonistas têm uma química incrível, eu acho que o filme é bem divertido. O que incomoda é aquela questão que a gente já conversou, ele tem um pouco do que a gente já viu em outras obras dele e em outros filmes dos anos 80, outros buddy cups em geral. Então eu acho que 8 é uma nota justa para Dois Caras Legais. Legal. Eu vou dar uma nota um pouquinho maior que a sua. Eu achei o filme muito divertido, muito divertido. Não é exatamente uma comédia. Eu diria que não é uma comédia mesmo, assim, não deve ser classificada como uma comédia, mas é provavelmente o filme que eu mais ri esse ano no cinema. As piadas, assim, elas vêm em sequência, uma atrás da outra. E mesmo quando não era exatamente uma piada visual, eu tava rindo da cara do Ryan Gosling. Pra mim, ele roubou o filme. A química do trio é espetacular, a gente falou dos dois, mas assim, tem que incluir a garotinha no filme. Ela merecia, aliás, estar no pôster, porque ela é tão principal quanto eles, pra mim. Esse filme lembrou muito a minha infância, quando eu via Bud Spencer e Terence Hill. Principalmente a cena da festa, onde eles resolvem tudo na porrada. Isso me lembrou muito isso. A cena final também, né? O Bud Spencer e o Terence Hill, eles sempre faziam essa dupla, nos anos 80. Não é muito a sua época, mas enfim. Passava muito na sessão da tarde. Era muito divertido, eles eram personagens que sempre se odiavam, mas acabavam se dando bem no final. Lembrou muito isso pra mim, a química dos dois. É um dos poucos filmes esse ano que eu desejo muito rever, porque, como eu falei, eu me diverti demais. Eu espero, sinceramente, que ele faça sucesso agora nesse lançamento, né, no resto do mundo, e que ele encontre o seu lugar no home video, no streaming, enfim. Que as pessoas descubram esse filme, porque eu tenho certeza que ele vai passar muito rápido pelos cinemas. Eu dou 8,5 pra Dois Caras Legais, na expectativa que venha uma continuação o quanto antes, com o Shane Black. Claro, né? Não, sim, com certeza. Não tem como fazer. Não dá pra botar outro diretor no lugar, não. Não tem como. Muito bem, Renatão, eu queria agradecer muito sua participação hoje aqui no Cast. Eu que agradeço. Queria saber se você queria deixar os seus contatos. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Quem quiser me procurar, eu tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel com 2 L's. Só me procurar lá, mandar uma mensagem, curtir minhas fotos maneirinhas no Instagram. Quem quiser também procurar o Facebook da minha produtora, que é a Roleplay Produções, também acha lá a gente no Facebook. Eventos de cultura pop e esportes em geral. Então fica ligado lá para saber nossos próximos eventos, novidades, promoções exclusivas. Muito obrigado e até a próxima. Bem, Renatão, mais uma vez eu agradeço a sua participação. Só lembrando, então, gente, mandem e-mails pra gente, ratoscast@gmail.com. No Twitter é @ratos_cast. Você pode sempre entrar no ratosdecinema.com, nosso site. Pode curtir nossa página no Facebook também, Ratos de Cinema. Fica à vontade de sempre mandar mensagem pra gente, dizer o que vocês acharam. Sugestões sempre são bem-vindas. Com certeza. E assim, se você achar outro cast do Dois Caras Legais, acho que vai ser difícil achar, hein, Renatão? Cara, eu também acho bem difícil. Diga pra gente o que você achou do cast de hoje também, que a gente fica curioso, sempre. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Dois Caras Legais, no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e câmbio final.